mergulhador destemido, outrora apaixonado pelas profundezas aquáticas, teve um encontro que mudou sua vida para sempre. Ele viu com seus próprios olhos a criatura ancestral que aterroriza o lendário Grande Lago Escocês. E após esse encontro aterrador, nunca mais se aproximou de suas águas sombrias. Essa história nos leva às margens do Lago Ness, um local que se tornou um verdadeiro ímã para curiosos, aventureiros e céticos. Confirmações científicas são entremeadas com especulações misteriosas, alimentando uma dúvida persistente. Será que o monstro do Lago Ness é mais do que um mito criado para atrair turistas ávidos por sensações fortes? A incógnita persiste. Será que essa lenda que desafia o tempo, uma criatura pré-histórica que desafia todas as convenções, realmente existe? Ou estaremos todos presos em um enredo meticulosamente elaborado para nos manter cativos? A cada ano que passa, ao invés de cair no esquecimento, a história do monstro do Lago Ness ganha ímpeto e se enraiza ainda mais na consciência coletiva. Bem-vindo ao Safari Sombrio, e hoje você está prestes a embarcar em uma expedição sombria e empolgante. Vamos explorar, desvendar e desmascarar a fascinante saga do monstro do Lago Ness. Então, clique no botão do like, segure-se firme e acompanhe-nos até o último instante, pois revelações surpreendentes estão prestes a serem desvendadas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e não perca um segundo dessa exploração intensa. Nos dias atuais, as águas profundas e sombrias do icônico Lago Ness, localizado na Escócia, permanecem enigmáticas e fascinantes. Renomado globalmente, esse lago se destaca por sua aura de mistério, onde muitos acreditam que ele abriga uma criatura lendária, ou mesmo um remanescente de eras pré-históricas, emergindo esporadicamente das profundezas. Enquanto a história do lago é permeada por avistamentos ao longo das eras, a comunidade científica argumenta que esses avistamentos podem ser interpretados como confusões entre diferentes espécies. As gélidas águas doces que se estendem em suas profundezas são contrastadas pela beleza serena das praias que margeiam o lago. Essa intersecção entre ambientes propicia uma variedade de animais que trafegam pela região, acrescentando um toque de complexidade ao mistério do lago. Entretanto, os registros que narram encontros com um possível monstro nas águas têm suas raízes em tempos imemoriais, entrelaçando-se com as tramas da história. Nesse palco contínuo, onde o cenário natural convive com narrativas míticas, desenrola-se uma batalha de interpretações entre a crença popular e a análise científica. Os relatos de avistamentos, seja no passado ou no presente, ressoam como ecos que desafiam nossa compreensão. O enigma do Lago Ness é, indubitavelmente, uma tapeçaria complexa que entrelaça realidade e mistério. Em uma era de tecnologia avançada e exploração científica, a busca incessante pela verdade acerca do Lago Ness persiste. Enquanto alguns insistem na existência de uma criatura que transcende nossas categorias, outros apontam para uma interpretação mais convencional dos relatos. A verdade permanece elusiva, submersa nas águas profundas da incerteza. Século VI. Região das Terras Altas, Escócia. Em uma manhã luminosa, um monge reverenciado conhecido como Santo Columba testemunhou uma cena que ficaria entrelaçada com a história do Lago Ness. Os olhos do monge contemplaram a comunidade local, retirando o corpo de um pescador das águas do lago. Intrigado pelo trágico desfecho, ele prontamente indagou sobre a natureza do acontecido. Os pescadores compartilharam, em tom de assombro, que um monstro marinho colossal havia ceifado a vida do pescador, lançando uma sombra de medo sobre as águas. Determinado a entender a extensão desse evento, o monge empreendeu uma jornada ao outro lado do lago, onde o acidente havia supostamente ocorrido. Lá, ele se deparou com uma visão que desafiava a compreensão humana. Diante de seus olhos atônitos, um monstro de proporções titânicas repousava à beira d'água. Registrado em seu diário, o encontro descrevia um ser que parecia disposto a atacar. Contudo, Santo Columba não fraquejou. Empunhando a cruz e proclamando palavras de poder sacras, o monge desafiou a criatura, que misteriosamente se afastou, desaparecendo sob as ondas insondáveis. Numa era dominada por crenças religiosas e superstições profundas, o relato do monge reverberou como uma verdade inquestionável. Suas palavras encontraram eco nas mentes de todos, e a atmosfera de temor que envolveu o lago desencorajou qualquer aproximação. Durante esses anos distantes, a narrativa do encontro sagrado entre o monge e o monstro se firmou como um pilar da compreensão coletiva. Porém, o tempo é um tecelão incansável de histórias e segredos.
À medida que os anos fluíram como um rio, novas histórias começaram a emergir. A trama do Lago Ness ganhou novos capítulos, entrelaçando avistamentos e contos contemporâneos com as lendas do passado. Em maio do distante ano de 1880, um relato surgiu fixando-se como a primeira evidência aceita pela comunidade científica da época. Este relato singular provinha de um renomado mergulhador de origem escocesa chamado Duncan MacDonald. Curiosamente, Duncan estava atualmente vivendo na Austrália, impulsionado por sua profissão de mergulhador. No entanto, as circunstâncias o convocaram de volta às terras de sua origem, nas deslumbrantes terras altas da Escócia. A tarefa incumbida a ele era de suma importância: encontrar os restos naufragados de um navio de carga que jaziam próximos às enigmáticas águas do Lago Ness. Sua missão era fundamental para fornecer provas palpáveis do naufrágio, permitindo que os proprietários reivindicassem o seguro para a carga perdida. Os trajes de mergulho sendo robustos e consideravelmente pesados. Projetados para resistir às pressões das profundezas, esses trajes eram equipados com uma corda que o próprio mergulhador manipulava, permitindo-lhe ser recolhido à superfície. Assim, equipado com esses trajes, Duncan adentrou as águas gélidas da Escócia. Seu propósito era claro: reunir evidências do naufrágio. Entretanto, a história que se desdobrou foi além das expectativas. Ao invés dos destroços do navio que buscava, ele depara-se com a presença impressionante de um ser mítico, o monstro do Lago Ness. Uma visão inacreditável que se materializou diante de seus olhos. Nesse momento crítico, Duncan acionou a corda com uma força extraordinária, e seus companheiros, percebendo sua urgência, o puxaram de volta à superfície. Ao emergir das profundezas, Duncan estava pálido, tremendo e sem palavras. Após alguns momentos de recuperação, ele finalmente conseguiu descrever o que tinha visto. Um réptil colossal repousava sobre uma pedra no fundo do lago. A empresa que o havia contratado o instou a mergulhar novamente, porém, Duncan, visivelmente abalado, recusou veementemente. Ele declarou que jamais retornaria àquele local e que não voltaria a mergulhar naquela região, independentemente da quantia em dinheiro oferecida. A partir do ano de 1923, uma série de relatos começou a emergir, adicionando novos capítulos à já intrincada saga do Lago Ness. O primeiro destes relatos pertencia ao casal Cruikshank, proprietários de um hotel situado à beira do lago. Segundo eles, testemunharam um evento inusitado. Avistaram uma criatura de aproximadamente 3 metros, dotada de um longo pescoço que emergia da água em saltos semelhantes com os de um golfinho. Poucos anos mais tarde, no dia 2 de maio de 1933, o casal teve um segundo encontro com um misterioso ser. Determinados a compartilhar sua experiência, eles se dirigiram ao jornal local, o Inverness Courier. O jornal publicou sua história, e de forma surpreendente, uma série de testemunhas também começou a compartilhar relatos visuais semelhantes. O que antes parecia uma narrativa restrita agora se espalhava como fogo em uma floresta seca. A dimensão do mistério continuou a crescer, e até mesmo o circo da região se uniu à discussão, oferecendo uma recompensa em dinheiro para quem capturasse a criatura. Foi em 1934 que o mesmo jornal local capturou as manchetes mundiais, apresentando a famosa fotografia tirada pelo Dr. R.K. Wilson. A imagem, estampada nas primeiras páginas dos periódicos globais, retratava claramente um monstro emergindo das profundezas do lago. A época foi marcada por uma atmosfera de excitação e convicção, com muitos proclamando a fotografia como uma prova tangível da existência do monstro do Lago Ness. No entanto, o curso da história tomou uma guinada surpreendente quando, décadas mais tarde, pouco antes de sua morte, o autor da fotografia, o próprio Dr. R.K. Wilson, fez uma confissão reveladora. Em uma carta confidencial, ele admitiu que a fotografia era uma farsa. Ele e um jovem repórter haviam usado os restos de um velho submarino para montar a figura que enganou o mundo. O impacto dessa revelação foi imensurável, abalando a fé que havia sido depositada naquela fotografia durante tanto tempo. À medida que o tempo avançava, a tecnologia também progredia, proporcionando uma nova perspectiva na busca pela verdade. Em 26 de maio de 2007, Gordon Holmes, um indivíduo comum, fez uma filmagem noturna intrigante das águas do lago. Essas imagens foram submetidas a uma empresa especializada nos Estados Unidos, que, após análise, declarou que o material era autêntico e não apresentava manipulação digital. Biólogos, ao terem acesso à filmagem, identificaram a criatura como uma enguia gigante, conhecida como enguia-lobo. Embora não seja uma ocorrência comum,
Essa espécie habita as profundezas do lago e pode atingir pouco mais de 2 metros de comprimento. A história continua a se desdobrar com uma fotografia peculiar capturada em 2014 pelos satélites da Apple Maps. Essa imagem mostrou uma forma estranha emergindo das águas do Lago Ness. Internautas e entusiastas do mistério apontaram para a figura, que parecia ser uma criatura desconhecida. O fenômeno intrigou a todos, já que não havia explicação plausível para a misteriosa imagem. No dia 20 de maio de 2019, por volta das 6h15 da manhã, um morador de Aberdeen, Escócia, estava realizando sua rotineira caminhada matinal na praia, observando os vestígios deixados pela tempestade da noite anterior. A região margeia o Lago Ness, e para sua surpresa ele avistou e fotografou a carcaça de um animal de aparência exótica. A imagem rapidamente se tornou viral nas redes sociais. No entanto, mais uma vez, biólogos entraram em cena e afirmaram que se tratava apenas da carcaça de uma orca, um evento não incomum naquelas águas. Especialistas lançam luz sobre uma teoria intrigante, sugerindo que as enguias gigantes poderiam ser a explicação por trás de todos os avistamentos misteriosos no Lago Ness, incluindo um incidente documentado de morte no século VI. Essas enguias são conhecidas por terem uma mordida extremamente poderosa, e se um exemplar de 2 metros de comprimento fosse o responsável, teria tido facilidade em subjugar um ser humano. O aspecto monstruoso de seu rosto e seu corpo robusto poderiam ter sido confundidos pelo renomado mergulhador Duncan MacDonald, que ao observar a criatura debaixo d'água através do vidro de um traje de mergulho rudimentar, somado à escuridão das águas do lago, poderia ter acreditado erroneamente que estava vendo um réptil de grande porte. Em 2022, um estudo realizado por uma universidade na Inglaterra trouxe uma nova perspectiva à discussão. O estudo afirmava que um plesiosauro, uma criatura pré-histórica semelhante ao que é frequentemente associado ao monstro do lago, poderia ter habitado não apenas as praias escocesas, mas também os lagos da região. No entanto, a suposta existência desse plesiosauro teria ocorrido milhares de anos atrás. A narrativa se completa com a perspectiva de um casal que visitou a Escócia em 2019, especificamente o famoso lago. De acordo com esse casal, o lago é um destino frequentado por passeios turísticos e é amplamente visitado. Eles compartilham a opinião de que a ideia de um grande animal habitando o lago, sem ser avistado com frequência, é improvável. Para eles, a narrativa do monstro do Lago Ness parece ser mais uma história criada para atrair turistas do que uma realidade concreta. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Compartilhe o que você pensa sobre esse intrigante mistério do monstro do Lago Ness. Não se esqueça de clicar no botão de curtir se o conteúdo despertou sua curiosidade. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal para receber mais conteúdo como esse. Obrigado por acompanhar e até a próxima.